Muito bem, meu coleguinha, seja mais uma vez bem-vindo. Pega aí a cadeirinha e senta aí coladinho comigo, que nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso assunto, né, sobre competências do ente municipal. Está ligado muito aí à questão da administração pública, né? Como é que o município se organiza nesse sentido. Nós já vimos aqui, ó, quanto assunto nós já temos para conversar no final de semana, né? Vai dar até para deixar o Zap do lado. O Facebook, então, vai ficar esse final de semana sem nos ver, de tanto assunto que a gente vai ter para conversar com os outros. Bom, agora o nosso assunto é conversar um pouco das funções, né, um pouco dos papéis que a administração pública municipal ela realmente realiza. E nós temos aqui que perceber o seguinte: há algumas funções que são típicas, ou seja, próprias do poder, e são funções que não são típicas, que nós consideramos como atípicas desse poder, ok? O que isso quer dizer? Que são funções que, legalmente falando, né, ou que, num primeiro plano, nós esperamos que aquele poder, ou que este poder realmente realize. E que, num outro plano, outras funções nós não esperamos tanto assim, ok? Mas que mesmo assim, mesmo não sendo a sua função, mesmo sendo uma função atípica, ele o realiza, tá? Então vamos começar vendo o papel do legislativo no município. Bom, o poder legislativo, então, ele tem assumido cada vez mais funções gerenciais. Lembra que nós falamos lá atrás, ó, que ele tem um papel muito mais de legislar. E é isso até mesmo que a Constituição Federal espera, né? A Constituição Federal, e a gente até aprende isso desde criancinha, né? Que o legislativo, ele cria as leis, né? Ele vai lá e legisla a favor do povo, né? Bom, mas aqui no município, ele já tem uma questão, ou cada vez mais, dado a ênfase que tem sido dada ao município, ele já está assumindo funções que lhe são atípicas, ok? Cada vez mais ele tem assumido funções gerenciais, inclusive estrategicamente, orientadas para o desenvolvimento local, ok? Então a gente já percebe, ó, que o legislativo tem mudado um pouco nesse sentido. Então constitui algumas funções do poder legislativo municipal. A sua função legislativa, que a gente espera realmente, né? Legalmente falando, já é esperado que o legislativo atue legislativamente. A função controladora, que a gente viu agora há pouco, né, mas que a gente vai se debruçar rapidamente sobre ela, tá? Bem rapidinho, que a gente já viu bastante, né? E a função administrativa. Essa é uma função, por exemplo, atípica do legislativo, ok? Então, as duas primeiras são funções típicas, aquela que nós esperamos de fato, e a função administrativa seria uma função atípica. Vamos ver cada uma delas, né, como é que elas são realizadas? Então, vem comigo junto. Ó. A função legislativa. A função legislativa nos indica que é uma função que diz respeito a que os vereadores se dediquem a analisar, a propor, a discutir e a aprovar leis ou projetos de leis, ou até mesmo deliberar sobre normas, sejam elas internas ou qualquer outras, né? Normas de outras espécies, como alguns decretos, como resoluções ou qualquer outro ato, inclusive atos administrativos do prefeito, né? Um ponto interessante que nós devemos ter em mente, né, que quando, e a gente até viu recentemente, mas você com certeza deve ter perdido uma das suas sextas-feiras agora, há pouco, né, assistiu ali a sessão do Supremo Tribunal e você viu como eles se ampararam bastante na Constituição Federal, né? A Câmara de Vereadores ela tem a sua principal atuação na Lei Orgânica do Município, que nós chamamos carinhosamente de LOM, Lei Orgânica Municipal. Ok? E essa LOM é como se fosse a constituição do nosso município. Tá bom? Tudo bem? E ela sim, tem toda, né, a estrutura legal que o município, então, se organiza, já que ele possui autonomia, né, referendada pela Constituição Federal, para o assim fazê-lo. Ok? Então, a Lei Orgânica do Município suplementa a Constituição Federal na organização do município. Ok, gente?
Então, ó, são palavras-chave na função legislativa do Poder Legislativo ou da Câmara Municipal. Analisar, discutir e aprovar projetos de lei, ok? O que é que eu vou atuar, ou qual é o objeto principal da atuação dos nossos nobres deputados? ALOM, ok? E o que é ALOM? ALOM é a Lei Orgânica Municipal que suplementa a Constituição Federal, porque assim a Constituição Federal nos dá autonomia administrativa neste sentido. Beleza? Bom, então nós já vimos aqui a função típica que é esperada da Câmara de Vereadores. Uma outra função que também é esperada, e que nós até vimos agora há pouco, né, é a função controladora do Poder Legislativo. Como é que isso é feito? Bom, isso é feito quando os vereadores, né, podem fazer isso, inclusive, de forma individual ou por comissões permanentes. Então, eles se organizam, né, através das comissões de Constituição e Justiça, das comissões de Orçamento e Finanças, ok? Então, eles podem desempenhar essa função controladora, quer de forma individual, quer de forma conjunta por comissões. Essas comissões elas podem ser permanentes ou até mesmo especiais, ou não tão permanentes assim, temporárias, né? E aí nós temos as comissões, por exemplo, parlamentares de inquérito, ou as CPIs. Então essas são comissões que têm um determinado tempo, né, para conclusão. Então elas têm um determinado período, têm um objeto específico e devem dar um resultado. Após o resultado, quer ele seja favorável ou não, né, à continuação, conclui-se ali o objeto, né, da comissão, o resultado era esse, e independente do seu resultado, o nosso desejo era chegar a um resultado com essa comissão. Chegamos a um resultado, independente de qual ele foi. Então pronto, então se desfaz a comissão, ok? Palavra-chave, então, da função controladora do Legislativo, que é uma função também típica, né? É esperada, é o controle e a fiscalização, que pode ser feita de forma individual ou por comissões, de maneira conjunta, né? Essas comissões podem ser permanentes, ou seja, dura vários e vários mandatos aí, né? Ou pelo menos os 4 anos do prefeito, ou por comissões temporárias. Essas comissões temporárias podem ser exemplificadas pela CPI. Tem um tempo para iniciar e quando chega ao seu resultado, elas são desfeitas, ok? São concluídas e assim são desfeitas. As comissões permanentes não, elas prosseguem durante um determinado período assim montado, né? Geralmente o mandato do prefeito, e assim continua, ok? Ainda falando sobre essa função controladora, né, ele também pode ser exercido, quando ele é exercido sobre o poder executivo, ele é denominado controle externo, como nós vimos, né? Esse controle externo ele pode ser, inclusive, auxiliado pelo Tribunal de Contas, em que, inclusive, né, tem a Constituição Federal amparada aí. Quando realizado sobre a própria estrutura, aí ele é denominado como controle interno, que nós também vimos, ok? Então, o próprio Legislativo, ele também tem o controle externo, quando realiza, né, para com o Executivo, e o interno, quando realiza em si próprio. Ok? E como nós vimos, o externo ele pode ser indireto, né, quando auxiliado pelo Tribunal de Contas, ou direto, quando feito sem o auxílio do Tribunal de Contas. Tá? Ele tem 2 perspectivas, uma que vai se manifestar, né, para apreciar e aprovar leis, como as leis orçamentárias, né, ligado, por exemplo, ao PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é a Lei do Orçamento, inclusive o Plano de Metas, entre outras. Todas essas leis aí, né, nós vamos abordar bastante na questão do planejamento orçamentário do município, que nós vamos também nos encontrar nela, né? E outra, quando tem que o Poder Legislativo, né, emitir parecer prévio ou julgar o parecer que o Tribunal de Contas emite sobre as contas do prefeito, ok? Então, há 2 perspectivas.
quando ele vai apreciar o orçamento ou quando ele vai julgar o parecer que é emitido pelo Tribunal de Contas, tá? E tem duas dimensões, então duas perspectivas e duas dimensões. As duas perspectivas é a prévia, né, que é o orçamento, e a pós, que é do parecer feito pelo Tribunal de Contas. E as duas dimensões é o controle político e o controle financeiro. O controle político é que vai alcançar questões como legalidade, questões do mérito, as questões que envolvem os princípios do ato administrativo, né? As questões que envolvem a legalidade, por assim ser, ou a validade dos atos do prefeito, ok? Então, é essa a dimensão que envolve o controle político. Beleza? Belezinha? Bom, e a sua função controladora, no aspecto do controle financeiro, que é a segunda dimensão, né? Ele já está regulado no artigo 70 e 75 da Constituição Federal. Ela vai disciplinar aí a questão da fiscalização contábil e também vai regular a questão da fiscalização financeira, da fiscalização orçamentária, da operacional, da patrimonial, de como, né, o prefeito ou o município vai administrar o seu patrimônio, sempre contando com o auxílio do Tribunal de Contas competente. Ok? Então veja que a gente faz um link muito legal, né, com o bloco anterior. A única questão é que a gente acrescenta aí não só a questão da dimensão, mas a questão da perspectiva, né, que a gente passou aqui, ó, tá? Que eu gostaria de voltar para a dupla perspectiva, que é a perspectiva anterior, que é quando ela vai analisar e aprovar o orçamento, tá? Que está ligada ao plano plurianual, por exemplo, né? Ou outras leis, tá? Ou após, que é quando ele vai atuar com o julgamento. Então, essa é uma questão de perspectiva. Indica sempre o fator tempo, para a gente memorizar, tá? Fator tempo. E a dimensão, que é a questão política, que eu vou analisar os atos do prefeito quanto à sua legalidade, se é um ato que contém, né, os elementos do ato administrativo, se eles estão todos eles ali representados, né, legalmente, e se no aspecto financeiro, né, se ele cumpriu, se ele está administrando bem, se ele está executando o orçamento, ou se as suas contas, né, contêm elementos de mérito, se ele tem a probidade administrativa que lhe é assim exigida e amparada, ok? Questão então da dimensão, político e financeiro, e a questão da perspectiva, que é a questão aí do fator tempo. Beleza, meu amigo? Bom, e a questão para resumir, né, então nós vimos nesse contexto, nesse bloco, que uma das funções típicas que nós contamos com o Poder Legislativo é a sua função legislativa, em que ele vai atuar, né, sempre na questão da legislação, da análise, da discussão dos projetos de lei, e a sua função controladora. Isso nós esperamos do Poder Legislativo. Essa função controladora ele vai atuar, seja de forma individual ou de forma coletiva, né? E quando ele exerce de forma coletiva, os vereadores podem atuar em comissões permanentes ou em temporárias, como é o caso das CPIs, podem ser sobre perspectivas do fator tempo antes da aplicabilidade ou pós a realização dessas leis, né, ou dos atos administrativos, ou sobre duas dimensões, que é a dimensão política, que eles vão analisar a legalidade, se o ato administrativo ele continha, né, todos os elementos que o tornam válido, ou se as finanças, né, se a probidade, se a maneira que o prefeito atuou com as suas finanças, se foram próprias daquilo que lhe é esperado, ok? Ok, professor, mas faltou a função atípica. É disso que nós vamos falar, então, no próximo bloco. Eu te aguardo aqui, hein? Não vá-se embora.